E no momento em que estamos falando sobre saúde emocional, não nos colocamos à parte. Nós nos colocamos bem implicados, bem dentro desse processo. Falar sobre gerenciamento emocional, saúde emocional, me faz lembrar que nem todos nós podemos ter uma facilidade de encontrar elementos exteriores, condições de cenário que nos possibilitem a completa paz de espírito, a completa serenidade. Portanto, o convite a um equilíbrio emocional e a um processo de saúde emocional, de manutenção de uma saúde emocional, diz respeito a um convite à pessoa criar o cenário internamente. Ser responsável por fazer o seu cenário de paz no mundo psíquico. E quando penso sobre isso, eu me lembro muito da ideia da máscara, né? Porque nós podemos ter na nossa conformação para o mundo um jeito de nos mostrar para o mundo. E nós também temos um jeito de nos mostrar para quem nós somos. Quem é você, não apenas para o mundo, quem é você para você. A máscara é um símbolo, é uma metáfora fortíssima nesse processo de pandemia, porque ela está, de alguma maneira, sendo algo que nos protege e protege os demais. Por outro lado, que tenhamos condição de não ter tantas máscaras para nós mesmos. Que possamos ter um processo de autoconhecimento suficiente para percebermos, por exemplo, quais são os primeiros sinais de que estamos com algum desequilíbrio emocional, precisando de socorro, precisando de ajuda. Falar sobre máscara me remete a um texto muito interessante de Khalil Gibran, numa perspectiva em que ele fala sobre o processo de enlouquecer. Gibran, nesse texto que intitula-se Perguntaram-me quando fiquei louco. Ele diz o seguinte: um homem, certa vez, que tinha 7 máscaras, gostava de dormir e colocar as suas 7 máscaras numa mesa à cabeceira da sua cama. Um certo dia ele acordou e não achou as 7 máscaras e gritou com toda a força dos seus pulmões: malditos, malditos sejam aqueles que roubaram as minhas 7 máscaras. E ele, que nunca tinha ficado sem elas, se achava estranho, se olhou ao espelho e não se reconheceu, e saiu pela rua gritando: malditos, malditos sejam os que roubaram as minhas 7 máscaras. Em dado momento, um menino que estava brincando, trepado num telhado, olhou para baixo e viu que aquele homem que saiu tão espavorido de casa à procura das suas máscaras, saiu completamente nu. E esse menino disse: olhem todos, aquele homem está nu. E ele procurou qual era a voz, de onde vinha aquela voz que denunciava a sua nudez. Olhando para cima para procurar de onde vinha a voz, pela primeira vez, sentiu o beijo quente de um raio de sol na sua face. E isso só aconteceu porque ele estava sem as suas 7 máscaras. E naquele momento, a sua felicidade foi tamanha que ele respirou fundo e gritou: benditos, benditos sejam os que roubaram as minhas 7 máscaras. É óbvio que todos nós teremos nossas máscaras, a nossa persona, com a qual será importante trocar comunicações com as demais pessoas. Seriam impossíveis as relações humanas se não tivéssemos alguma máscara ou algumas máscaras. Mas o grande problema está quando você tem máscaras para si, quando você não consegue reconhecer quem você é. As máscaras podem ser de corpo, obviamente. As máscaras de corpo estão o tempo todo nos vestindo nesses tempos de pandemia, mas existem também máscaras que podemos dizer que são emocionais. São aquelas que promovem disfarces e impedem que nós possamos falar sobre o que sentimos, impedem, inclusive, que nós possamos reconhecer aquilo que vivemos no mundo de dentro. Muitos por vergonha. Há muitas pessoas que têm vergonha de ser humanas, de sentir medo, de sentir raiva,
de sentir tristeza, quando, na verdade, essas são emoções profundamente humanas. Um grande filósofo estoico, lá da Roma antiga, ele era um filósofo latino que vai nascer no ano 5 a.C. e morre em 65 depois de Cristo, Sêneca, um grande filósofo latino. Ele costumava dizer coisas que tinham a ver com a nossa capacidade de lidar com a própria humanidade. Baseada na filosofia de Sêneca, existe um pensamento que foi considerado uma espécie de oração e, inclusive, faz parte dos sistemas de ajuda para pessoas que têm problemas com álcool. É costumeiro que se diga, essa é a oração da serenidade. Ela foi escrita por Reinhold Niebuhr, um escritor e poeta americano, mas é totalmente baseada na filosofia de Sêneca. Nesse trecho nós temos: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as que posso e a sabedoria para discernir umas das outras. Que nós pudéssemos saber exatamente quais são as coisas sobre as quais nós não temos poder, porque jogar energia nas coisas que nós não podemos mudar é uma insanidade e nos afasta da sabedoria. É importante reconhecer, por exemplo, nessa situação toda que nós vivemos, quais são as coisas sobre as quais nós temos poder, quais são aquelas sobre as quais nós não podemos nem agir, porque estão fora da nossa possibilidade de ação. Jogar energia nelas seria entrar num processo muito perigoso de frustração. E assim, Sêneca faria severas críticas a esse pensamento aqui, que é um pensamento muito comum nas pessoas otimistas. Observem, no final, tudo vai dar certo. E se ainda não deu certo, é porque ainda não chegamos ao final. Sêneca faria grandes restrições a esse tipo de pensamento, porque a ideia de tudo dará certo é profundamente preocupante. Nós não temos poder sobre o futuro. Nós não sabemos se tudo dará certo. Ficar numa perspectiva otimista em exagero é uma das formas de desequilibrar-se emocionalmente. A ideia que Sêneca traria seria nem a ideia total do pessimismo, nem a ideia total do otimismo. A ideia de Sêneca é: consiga colocar sobre todos os seus pensamentos também alguns cenários de pior hipótese. Coloque no pensamento sobre sua vida, sobre o futuro, sobre tudo que acontece, alguma pitadinha de pessimismo. O que ele quer dizer é que as pessoas profundamente otimistas têm mais dificuldade de se relacionar com o estresse causado pelas intercorrências. Se você não se prepara para alguma situação mais delicada, mais difícil, se você pensa que tudo será bom e dará certo, isso vai trazer com que, na hora da dificuldade, você não saiba o que fazer. E você vai ser assaltado pelo inusitado. Uma das coisas interessantes que Sêneca traz é a proposta estoica, né? É a proposta da ataraxia. Esta palavra grega significa a imperturbabilidade. Então, já vale no nosso segundo seminário aqui, nosso segundo webinar aqui do Aliança, você já está tendo uma aulinha de grego. Utilize essa palavra de vez em quando. Eu estou procurando uma certa ataraxia. Olha que bonito. Você vai fazer maior sucesso quando estiver conversando com as pessoas. Ataraxia é uma palavra grega que significa imperturbabilidade. Para alguns, a tradução, não uma tradução exata, seria a serenidade. Nem o exagero da imperturbabilidade, nem digamos, que levasse você numa situação de ataraxia demais a tornar-se uma pessoa insensível.
A filosofia de Sêneca não é a filosofia da insensibilidade, né? Então, eu me torno insensível no momento em que estou tão imperturbável. Mas a ataraxia de menos levaria as pessoas a uma vulnerabilidade em relação a tudo que o externo traz. Você será sábio se você se tornar uma pessoa capaz de fazer a sua ataraxia funcionar relacionada com os contextos, né? E uma coisa importante aqui para ser destacada: observe que, para Sêneca, você estaria promovendo a sua ataraxia, fazendo com que ela se estabelecesse de uma forma adequada na sua vida, mas com um detalhe, que em nenhuma hipótese você também seja assaltado demasiadamente pelo prazer ou pela felicidade. Porque também o prazer e a felicidade podem levar um ser humano a perder a sua sabedoria. Então, nem você é perturbado pela dor e sofrimento, nem você é perturbado demasiadamente pelo prazer ou pela felicidade. Uma das coisas interessantes é que nessa situação toda de pandemia, nós procuramos muito ideias heróicas. Nós vemos os profissionais da área de saúde serem vistos como heróis, mas pais e mães também, de um modo geral, surgem muitos heróis dentro das empresas. A vida tem o arquétipo do herói como algo muito importante para a nossa realidade humana. Mas observem o que acontece com esse herói, que é o Héracles, mais conhecido como Hércules. Héracles, ele, num dos seus 12 trabalhos, ele é convidado a destruir a Hidra de Lerna, um monstro horroroso com muitas cabeças. Só que todas as vezes em que ele corta uma cabeça, nascem outras. E ele não conseguiria vencer este trabalho, ou conseguiria realizar esse feito, se ele não tivesse a ajuda de Iolau. Iolau descobriu que no momento em que Hércules cortava uma cabeça da Hidra, ele poderia vir com uma tocha e cauterizava o coto do pescoço, e assim não nasciam novas cabeças. Então, por mais forte e poderoso que fosse o herói Hércules, ele não conseguiria vencer as dificuldades que os seus trabalhos trariam se ele não tivesse ajuda em alguns instantes. O que esse mito me traz é a reflexão de que nós podemos, sim, desenvolver em nós a nossa força, a nossa capacidade, sim, querer ser alguém que administra as emoções e que consegue resgatar recursos para vencer as dificuldades de uma pandemia como essa, mas, por outro lado, sempre ter a felicidade e a possibilidade de pedir ajuda. Não seremos heróis sozinhos. É importantíssimo que tenhamos pessoas ao nosso lado. O Enso é um círculo japonês, gestual. Numa única pincelada, você constrói o círculo, e o mais interessante dele é que ele não precisa ser perfeito. A vida não nos promete perfeição. Aqui está a realidade dicotômica da vida. A vida pode ser vista, por exemplo, como uma estrada reta, ou como esse emaranhado de rotas e estradas, etc, etc. Muita gente vai perguntar em qual das duas realidades nós seríamos mais felizes. E é muito fácil que as pessoas apontem para a estrada reta. Só que a vida não pode ser uma estrada reta. Se você tem vida ou felicidade, e se você diz, eu escolho a felicidade, você só vai ter metade da vida. O que é que eu quero dizer com isso? Se você tem vida ou felicidade e você escolhe felicidade, você vai ter apenas alguns momentos da sua vida. Se você escolher sabiamente vida, você terá tudo, inclusive a felicidade. Porque não é possível estar no mundo sem que defrontemos dor, dificuldades, angústias, sofrimentos. A preparação que Sêneca nos dá como orientação é: esteja antes, já, com muita certeza, apoiado na ideia de que a vida apresentará o inusitado, apresentará surpresas, inclusive muitas desagradáveis,
E o mais importante é que você esteja firme para encará-las de frente. Mais sofre aquela pessoa que não se prepara para aquilo que o mundo pode trazer.